A escola também vai ficar fechada por uma semana. Então, as aulas, a gente vai acompanhando se precisa estender o fechamento da escola, mas o que a gente vai fazer é antecipar o recesso de julho, para que nenhum aluno vai perder aula, mas não vai ter aula semana que vem. Tá? Então, semana que vem sem aulas, e aí em julho entra uma semana a mais para repor esse conteúdo. Com a exceção da professora Elizabeth, que faleceu, os outros não estão em risco, né? Então, a pior professora era a professora Ana Célia, ela foi a mais atingida, e o Felício, o governador em exercício, estava com ela há pouco, em visita. Ela passa bem, não corre risco de vida, nenhum aluno também corre risco grave, teve um aluno ferido só, mais leve. Então, isso é importante dividir com vocês, tá? Eu queria falar um pouquinho agora sobre as ações que as duas secretarias vêm fazendo juntos, né? Tanto a segurança quanto a educação. Então, a gente tem o programa Conviva, que tem, entre secretaria e diretorias de ensino, 300 profissionais dedicados a cuidar do lado psicológico dos alunos e profissionais da educação. Esses profissionais estão espalhados no estado todo e atendem as escolas nas ocorrências. O Mário vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, porque ele lidera o Conviva, né? Mas são centenas de atendimentos de todos os tipos: brigas, agressões verbais, discriminação, tristeza, depressão. Então, vários tipos de problemas que a gente tem na escola. A gente tem essa rede de proteção, chamada Conviva, que tem 300 profissionais nas diretorias de ensino, e que, quando há um alerta, esses profissionais vão às escolas. No momento, além desses 300 profissionais nas diretorias de ensino, a gente tem em 500 escolas mais um profissional que também é treinado pelo Conviva e é dedicado ao Conviva. A gente vai ampliar isso para alcançar todas as escolas. Então, essa é uma medida muito importante. Não é do dia para a noite, porque a gente precisa treinar e selecionar essas pessoas, tá? Mas a gente vai manter os profissionais das diretorias de ensino e ampliar de 500 para 5.000 profissionais dedicados ao Conviva, um por escola, para que a gente consiga estar mais presente ainda nas escolas. Então, essa é uma medida. Não, são profissionais da educação, que são dedicados a isso. Uma outra medida muito importante, a gente fazia um atendimento virtual, psicológico, na época da pandemia. Então, foram milhares de atendimentos por psicólogos e psicopedagogos que eram feitos a esses alunos durante a pandemia. Esse contrato, que era virtual, ele perdeu o sentido, porque o que o Mário conversa com a gente é de que a gente agora, com os alunos nas escolas, é muito mais efetivo o atendimento presencial. Independente do que da tristeza de hoje, já está no cronograma a contratação de 150.000 horas de atendimento de psicólogos e psicopedagogos para as escolas. Então, o processo está na cotação de preços, e mais algumas semanas a gente vai fazer essa licitação, já estava no planejamento isso, para o atendimento presencial com 150.000 horas de psicólogos e psicopedagogos presenciais nas escolas. E, além disso, a gente tem um sistema de ocorrências que monitoram essas ocorrências. E o Mário vai falar um pouquinho mais disso.
Boa tarde a todos, boa tarde, secretários presentes. O Conviva tem um sistema chamado Plataforma Conviva, no qual todos os diretores de escola, vice-diretores, entram na plataforma e registram todos os tipos de ocorrência que acontecerem no ambiente escolar. Então, nós temos o registro de tudo que acontece na unidade escolar. Porém, secretário, eu fico feliz que essa plataforma vai passar por uma melhoria, né? E a gente precisa realmente que passe, e ela vai mostrar para a gente os dados mais fidedignos que são registrados pelas unidades. Tá? E agora, a gente tem aqui várias ações, né? Então, ações importantes, né? Primeiro, a gente precisa cuidar da escola. Então, isso é muito importante, né? Estar próximo da escola, ter os psicólogos lá, ter o nosso apoio, né? O Mário visitou, a gente vai continuar falando com esses profissionais e com as crianças e tomar medidas importantes para evitar que tragédias aconteçam. Então, ampliar o Conviva e ter psicólogos presenciais e não mais virtuais, que era o que a gente tinha antes, tá bom? Além do sistema de ocorrências. Sobre a parceria, né, entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança, eu queria passar para o Guilherme Derrite, secretário de Segurança, para conversar um pouquinho. Obrigado, Feder. Senhores, por parte da Secretaria de Segurança Pública, vocês já conhecem os programas que cuidam da segurança escolar. O mais famoso deles é a ronda escolar. No dia de hoje, antes mesmo de que essa tragédia ocorresse, nós tínhamos 207 viaturas, 566 policiais em estado, realizando o patrulhamento de ronda escolar. É um número expressivo. Se a gente colocar aí cada viatura atribuindo 20 escolas, uma vez por semana essa viatura vai passar, vai rondar a escola. Então, nós temos uma estrutura que já funciona há anos. Além disso, tem alguns programas, como o programa Vizinhança Solidária Escolar, que já funciona. Claro que ele vai passar por um processo de ampliação. Nós temos também treinamentos sendo realizados no dia 23. Semana passada, foi realizado um treinamento na Academia de Polícia, na Cadepol, com policiais militares e policiais civis, com o tema agressor ativo. Existe uma instrução continuada do comando do ano passado, 2022, que pode ser utilizada para atirador ativo, quando é arma de fogo, e o termo agressor ativo, ele é um pouco mais amplo, é para qualquer tipo de agressor. Quais são as ações imediatas que os policiais têm que tomar quando se deparam com uma ocorrência de agressor ou atirador ativo? Hoje nós tivemos uma ligação 190 às 7h18 e a primeira viatura que chegou às 7h21, ou seja, 3 minutos depois a primeira viatura já estava no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h21, chegou às 7h25, 4 minutos depois. Lembrando que o protocolo de atendimento internacional para ocorrências envolvendo resgates de corpos de bombeiros em todo o mundo estabelece que os 5 primeiros minutos é um atendimento que eles chamam de ouro, ou seja, houve uma ação imediata por parte das forças de segurança. Agora, o que a gente lamenta muito é que situações como essa, em outras ocasiões, nós conseguimos evitar. Eu ressalto aqui alguns casos que os senhores noticiaram, como de São José dos Campos, todos no mês passado, aliás, nesse mês aqui de março, São José dos Campos, Caçapava, Tupã. Teve um caso em que, pese não termos antecipado, realizamos a apreensão do indivíduo lá, do agressor, em Montemor, que se utilizou de um artefato explosivo caseiro também. Então, ações já vêm sendo tomadas no serviço de inteligência das polícias para evitar que tragédias como essa realmente aconteçam. E, por fim, duas coisas, né? Ressaltar a importância, senhores, e vocês, como imprensa, têm essa grande responsabilidade de não divulgar os vídeos que foram realizados na escola. Isso pode gerar um gatilho para que adolescentes que estejam imbuídos aí de uma vontade de cometer atos como esse que aconteceram hoje, eles façam. Então eu peço para que vocês, não só a imprensa, mas toda a população, chegou para você o vídeo, não retransmita, não divulgue, não use redes sociais
como ferramenta de propagação, que isso pode gerar um gatilho e que novos adolescentes ou até crianças sejam estimulados a cometerem. Por isso que esses casos que eu comentei com os senhores de Caçapava, São José dos Campos, Tupã, nós, da Secretaria de Segurança, nem demos tanta ênfase em relatar para a imprensa, justamente pela questão de gerar esse gatilho. E acho que o Renato está me lembrando aqui, né, de agradecer as professoras, como nós já falamos, né, Fred, da Cíntia, professora de Educação Física, a Cíntia Barbosa, que evitou, com certeza, que essa tragédia tomasse proporções maiores. Vocês já tiveram acesso ao vídeo e viram o ato heróico dela lá. E também a Sandra, professora Sandra, que foi quem retirou a faca da mão do adolescente, do garoto lá, do agressor, enfim. Então, o nosso reconhecimento a esse ato heróico. Mas o que nos cabe agora é intensificar os programas que já existem, em especial a Ronda Escolar, Programa Vizinhança Solidária Escolar, e fazer com que novas tragédias como essa possam ser evitadas e não aconteçam. Esse é um trecho da entrevista coletiva que envolveu duas secretarias do governo do Estado. Guilherme Derrite acabou de falar, secretário de Segurança Pública, Renato Feder, secretário de Estado da Educação, com medidas, Aidan, que envolvem pura e simples atos de segurança pública, como ronda, contato constante com a vizinhança para perceber nas forças de segurança o primeiro canal para se evitar ou para se comunicar e abreviar a chegada das forças de segurança para que as tragédias não ocorram ou que sejam menores. E também no que foi falado pelo secretário Renato Feder, da Educação, ele citou a questão do acolhimento maior, um investimento maior na relação do ponto de vista psicológico com o aluno, para que situações sejam percebidas antecipadamente e que tragédias assim sejam evitadas. Pois é, essa ronda, ela, claro, tem de ser bastante aperfeiçoada, né? A frequência de uma vez por semana, ela não é adequada. Passar na escola uma vez por semana, claro, isso significa que não há viaturas e policiais em número suficiente para você ter uma visita mais a miúde, né? Para que haja um intervalo menor entre os dias. Mas não é a ronda que vai evitar esse tipo de situação. A ronda, ela é muito importante para evitar outras coisas que tornam o ambiente escolar hostil. Tráfico de drogas, né? Roubos, a entrada de gente que não estuda ali e para vender alguma coisa para os alunos, inclusive drogas, etc. Então a ronda é o melhor instrumento para isso, já que você não pode ter policiais o tempo todo em todas as escolas. Mas a ronda é importante para isso. Ela não vai evitar esse tipo de tragédia, mas ter uma viatura muito perto pode evitar que, se for um ataque de mais de um aluno, ou se ele não foi imobilizado e continuar fazendo o ataque, quanto mais rápido a polícia chegar, claro, mais rapidamente você interrompe aquela ação. Agora, as causas são diversas, né? Você tem desde essa comunicação global. Então, um fenômeno que era muito típico de alguns lugares nos Estados Unidos, primeiro se alastrou pelos Estados Unidos e depois se alastrou pelo mundo. Tanto que encontraram no celular desse adolescente notícias relacionadas a ataques, né? A outros ataques feitos no Brasil. Então, aquilo serviu um pouco como manual e um pouco como incentivo, né? Já fizeram, já aconteceu, a reação que eles tiveram foi a mesma que eu pretendo ter, aquilo que eu estou sentindo, e é complicadíssimo, porque você não tem como saber quando vai acontecer. Claro que às vezes há sinais, né? Se os pais acompanham aquilo que o garoto está vendo na internet, ou aquilo que ele escreve, muitas e muitas vezes encontraram no celular do agressor, no computador, no laptop do agressor, encontraram indícios claríssimos de que ele ia fazer aquilo. Só que ninguém viu.
Quando se trata de adolescente ou criança, fica mais fácil alguém ver, né? Se os pais acompanham e tal. Mas também isso não é suficiente, porque se ele sabe que é acompanhado, provavelmente ele não vai expor ali o que ele está pensando e vai apagar aquilo que ele viu e tal. As coisas não são simples, né? E eu vi há pouco até o Haddad falando: estamos combatendo a política de ódio que gera esse tipo de coisa. Quer dizer, essas reações infantis, né, primárias, oportunistas, elas só atrapalham. Elas só atrapalham. Porque isso não é uma coisa inédita, isso não é uma coisa deste tempo, só que agora há uma multiplicação. Porque a divulgação leva à multiplicação, vira uma espécie de incentivo. Ele fez, eu vou fazer também. Às vezes até a notoriedade negativa ocasionada por aquele acontecimento leva alguém a fazer isso, né? A resposta, ele passa a entender como normal uma resposta fatal, letal a uma provocação, uma brincadeira, que sempre, às vezes até algumas ridículas, lamentáveis, agressivas, inaceitáveis, mas que sempre estiveram em alguma medida no ambiente escolar. A escola tem de tentar evitar esse tipo de coisa. Eu acho que a presença desses psicólogos é muito importante. É a célula, né, Zaida? É de onde pode sair todo o material, o mais importante dos materiais, para se avaliar se aquele ambiente tem algum tipo de ação nociva ou não, né? Claro, claro, e por isso o Estado não pode olhar só o preço, né, na licitação, mas também a capacitação de cada profissional, né? O quanto ele está preparado para lidar com isso. Porque psicologia não basta o diploma. É preciso que você saiba lidar com... Porque há situações muito distintas, né? Que exigem preparos distintos, experiências distintas, formações distintas. Então o Estado deve estar muito atento não apenas ao custo, ao que cada profissional cobra, tal, mas ao preparo que aquele profissional tem para lidar com adolescentes e crianças no ambiente escolar, que tornou-se um ambiente hostil, principalmente para o professor, né? Isso é lamentável. Nesse caso, parece ter havido ali um ressentimento, porque ela separou uma briga, né? Entre ele e um outro menino e tal. Isso. Não se sabe, né? Não se sabe. Mas o professor virou a grande vítima, né? Desse ambiente hostil. E isso aqui é terrível. Hoje, a referência que se faz à escola é a de um ambiente hostil em diversos níveis, né? Até chegar nesse caso extremo e trágico, né? Você citou aí os acontecimentos nos Estados Unidos. É importante destacar mais uma vez, e mais tarde o Barão vem com mais detalhes de outro acontecimento lamentável em Nashville, capital lá do Tennessee, onde uma atiradora entrou numa escola, matou 6 pessoas e ela também morreu. Então, 7 mortos nessa ação, além de outros feridos. Depois o Barão vem com mais informações nessa triste segunda-feira, sob esse ponto de vista, né? E que a gente, aqui no Brasil, não é a primeira vez. O próprio secretário Derrite já falou de outros casos que se configuraram em tragédias, outros que foram evitados, mas contabilizar esse tipo de acontecimento é devastador para todos que estão de alguma forma envolvidos. E na medida em que é financeiramente possível, é muito bom que você tenha na escola, o ideal seria ter em cada escola, particular e pública, gente preparada para reagir a esse tipo de coisa. Não basta apenas lamentar, perceber que é um fenômeno crescente, e até por ser crescente, por se multiplicar, é preciso que haja gente preparada para reagir, né? Porque se aquela professora não interfere, haveria mais vítimas, não há a menor dúvida, haveria mais vítimas, né? Então, seria bom, não dá para ter um policial em cada escola, mas seria bom ter gente preparada para reagir a esse tipo de situação, porque essa é a realidade. Esse é um elemento que não pode ser mais ignorado. Antes era uma coisa assim esporádica. Está dado, né, Zaida? Infelizmente a realidade está dada, né? Está dado, está aí. Você tem de reagir a isso e se preparar para isso. Não só lamentar, né?